Oi, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre uma palavra que está na Bíblia, a palavra deixar. Lá em Gênesis 12, no versículo 1, nós vemos a história de Abraão. E olha o que Deus fala para ele. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes, a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Só que a primeira vez que Deus usa essa palavra deixar, ela está lá em Gênesis 2, no versículo 24, e ele diz assim: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Sabe que a palavra deixar, ela não tem muito mistério, é literalmente deixar para trás, você se afastar, você esquecer, deixar aquilo de lado. E se você parar para pensar, no primeiro momento que Deus usa essa palavra é no Jardim do Éden. Só que ali nós vemos que Adão, ele não tinha pai, ele não tinha mãe. E ele vai falar, ele vai dar essa instrução para Adão: deixará pai e mãe. Aqui, claro, ele já estava se referindo à humanidade. E aqui é interessante porque, querendo ou não, existia um relacionamento de Deus e Adão antes de Eva. E ele precisava, talvez, deixar alguns comportamentos que ele tinha agora de um homem sozinho, de um homem que era solteiro, e ele agora iria se unir a Eva. E tudo que Deus tinha dado para ele era para ser compartilhado com ela. Ele agora tinha uma ajudadora, uma auxiliadora, uma pessoa que iria compartilhar com ele a sua vida naquele lugar maravilhoso e perfeito que Deus tinha criado para eles. Só que quando nós olhamos para a história de Abraão, realmente Abraão tinha pai, tinha família, tinha parentes. Com certeza ele tinha muito mais do que isso. Ele tinha talvez um trabalho, ele tinha ali costumes da época, ele tinha tradições familiares, ele tinha tantas coisas que o envolviam, que o cercavam, que faziam parte da sua vida. Desde que ele se conhecia por gente, aqueles padrões, aquela terra era a sua vida. Era aquilo ali que ele estava acostumado a viver. Só que agora o convite de Deus para ele é que ele deixasse tudo aquilo de lado e seguisse para um caminho, para uma terra que Deus estava mostrando. E isso aqui é uma verdade que acontece com todos nós. Seja quando nós nos casamos com Cristo, quando aceitamos esse convite de se relacionar e se casar com Cristo, e também no nosso relacionamento da vida, no dia a dia, quando nós iniciamos um novo emprego, quando nós iniciamos uma nova amizade, quando nós realmente nos casamos com alguém. O que você tem que deixar quando você vai se unir a um novo trabalho, a um novo contrato de trabalho? O que você tem que deixar quando você vai se unir a uma aliança de casamento? Qual é o padrão de comportamento, de pensamento, de atitudes? Porque aqui, como Deus fala, quando o homem deixa pai e mãe, ele vai se unir a uma nova pessoa e será uma só carne. Quando eu paro para pensar nesse verso, quando eu falo de uma só carne, é uma coisa só, é uma pessoa só. Ou seja, você não vai ser mais o mesmo quando você se casar com alguém, quando você se casar com Cristo, ou não deveria permanecer o mesmo, porque agora você vai ser o quê? Uma pessoa só. Você vai ter uma aliança, e uma aliança, como a gente sabe, ela não tem começo e não tem fim. Você não sabe onde começa e termina uma coisa ou outra, uma pessoa e outra. É uma coisa só. Aqui também tem um entendimento. Tudo que eu faço agora vai afetar e vai refletir e repercutir na outra pessoa que está ao meu lado, que está comigo nessa aliança e nesse casamento. A mesma coisa acontece com Cristo, quando Ele nos chama para nos unirmos a Ele. Toda a autoridade, tudo que Jesus conquistou para nós na cruz, está agora disponível para nós, porque nós nos unimos, nós nos casamos com Ele, nós colocamos um anel, Ele coloca um anel no nosso dedo, e agora nós caminhamos aliançadas, casados com Cristo. Então que você pense no dia de hoje. Talvez a terra que Deus está te pedindo para deixar não é uma terra física, geográfica, mas é uma terra dentro de você, dos seus pensamentos e do seu coração. Talvez é uma terra chamada vitimismo, talvez é uma terra chamada medo, talvez é uma terra chamada timidez, talvez uma terra chamada insegurança, talvez seja uma terra chamada preconceito, talvez seja uma terra chamada dúvida, eu não sei. Mas sempre que Deus entra na nossa vida, Ele vai realmente mudar, Ele vai colocar, como eu já falei, a ordem no caos. E hoje Ele está aí, na porta do seu coração, te pedindo para entrar.
E quando ele entrar, provavelmente ele vai mudar algumas coisas de lugar. Você vai ter que deixar algo para trás, algo de lado que não te cabe mais ou que não vai ser possível de você continuar carregando para aquela nova estrada, para aquela nova terra e para aquele novo caminho que Deus tem para a sua vida. Mas a minha oração é que você consiga deixar. Lembre-se que a mudança que você tanto quer não é sobre você, mas é sobre Ele. Quando Deus te pede para deixar algo, nunca é para te deixar pior, ao contrário. Quando Ele te pede para deixar algo, renunciar a algo, é para te dar algo muito melhor. Então confie. Hoje esse é o convite de Deus para você. O que Ele está te pedindo para deixar? E tenha certeza que se você está deixando algo, é para o seu bem. E com certeza, Deus ele vai te dar e vai te recompensar de formas que você jamais imaginou. Eu espero que esse vídeo fale ao seu coração, chegue aí na sua vida, possa realmente ser uma confirmação daquilo que Deus tem falado para você. E te vejo no próximo vídeo.